ser, né, porta a partir do momento que nós assumimos uma responsabilidade de falar, né, de abrir a palavra de Deus. Nós somos porta-vozes. E não só aqui, eu acho que existem muitas oportunidades que nós temos de sermos porta-vozes de Deus, né? Quando temos a oportunidade de testemunhar para alguém, né? Falar para alguém, abrir a Bíblia, nós estamos sendo porta-vozes de Deus. E eu agradeço muito a Deus por estar tendo essa oportunidade aqui nesse momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Deixa eu ficar mais próximo aqui. O que você trouxe aqui para a igreja hoje? Para você adorar. Nós viemos aqui com um objetivo: adorar o nosso Criador e grande Deus. Esse é o objetivo. Eu sempre falo para os meus filhos o seguinte: quando a gente vem para a igreja, eu falo para eles o seguinte: partindo do princípio, quando você vai, eu gostaria que vocês raciocinassem comigo. Partindo desse princípio, que princípio esse que eu vou falar? Quando você vai no banco pagar uma conta, você vai lá no banco, você arruma, coloca o sapato e tal, e você sai de casa com a finalidade de ir ao banco, fazer o quê? Pagar uma conta de luz, de água, sei lá, o que você quiser. E você não consegue pagar essa conta, como você se sente? Como você se sente? Oi? Eu me sinto arrasado, eu me sinto ruim. Você perde tempo, o tempo é precioso, né? O tempo que a gente tem, cada dia que passa nós estamos envelhecendo, estamos morrendo, né? As células vão morrendo. De repente você se programou para fazer uma coisa e você não consegue fazer aquela coisa. O que acontece? Você fica chateado, né? E eu fico chateado. Quando você sai de casa, vai fazer uma coisa importante para você, ou que seja uma coisa que você se programou, você amanheceu no dia anterior, você falou: olha, amanhã eu vou acordar tantas horas e vou sair de casa para fazer aquilo. Você se programa, né? Às vezes você se programa até com mais antecedência, né? Sei lá, uma semana, um mês, e você não consegue fazer. A gente se sente arrasado, fala a verdade. E às vezes fica querendo culpar alguém, mas o motorista, mas sei lá, aquela pessoa que me impediu ali de chegar no meu horário dentro, né? Às vezes chegou atrasado. Então, é ruim quando acontece isso, né? Você se programou para fazer uma coisa, se arrumou, se vestiu, passou perfume, pintou o cabelo, vai lá, quando chegar no momento, opa, você é travado. É ruim, não é? É ruim, não é? É horrível, é horrível. Agora, partindo desse princípio, nós viemos aqui adorar a Deus na igreja. E eu sempre falo para o Guilherme e para o Eduardo, vocês vieram para a igreja para quê? Aí eles respondem: para adorar a Deus. Eles já sabem a resposta. E se eles não conseguem fazer isso, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles perderam. Você se programou para vir sábado para a igreja e você não consegue vir aqui para quê? Adorar a Deus, o grande Criador do universo, o mantenedor de tudo isso aqui e de todos os outros mundos mais. Nós viemos aqui com essa finalidade e com esse princípio de adorar o nosso Criador. E se você não conseguiu fazer isso, seja pelo motivo que for, às vezes porque alguém ficou conversando do seu lado, às vezes porque alguém chamou sua atenção, de repente você prestou atenção num pontinho vago que tem lá no canto da igreja, ou então aquele negócio que as crianças fazem com o relógio, né? Quando está sol, coloca ali o reflexo do sol ali, você fica prestando atenção e você perde a mensagem. Você tira a sua mente, que está unida ali à mente de Deus, ali ao pensamento de Deus, e de repente você perde essa oportunidade de louvar a Deus. Você perdeu. Você tem que sair da igreja aqui remontado. Na verdade, se você veio para a igreja, se você não conseguiu fazer aquilo que você veio programado para fazer, você teria que sair remontado chutando. Não fui para a igreja lá e não consegui. Irmãos, se nós viemos com essa finalidade, nós temos que cumprir aquilo que nós nos programamos a fazer. Nós viemos para a igreja hoje para adorar a Deus. E não deixe que nada
te impeça de cumprir o seu objetivo hoje. Não deixe. Se alguém vier conversar com você, diz: olha, por favor, eu vim louvar a Deus. Se alguém vier ligar: olha, eu vim louvar a Deus, não permita que Satanás impeça você de cumprir essa finalidade hoje. Você veio aqui para louvar a Deus, para adorar. Pais, por favor, peça para que seus filhos sentem junto com você. Não tire deles essa oportunidade de você mostrar para ele que eles vieram aqui louvar a Deus. Vai chegar um momento na vida que eles não vai respeitar mais aquilo que você fala, não vai entender mais assim. Então você precisa ensinar: filho, você tem que sentar perto de mim, porque nós viemos aqui para a igreja com uma finalidade de louvar a Deus. Não deixe que ele desenhe, não deixe que ele brinque com o celular, não deixe que ele faça ali uma outra coisa que não corresponde com o que ele veio fazer. Ele está diante do grande Deus do universo. E se ele veio aqui e não fez aquilo que ele veio programado para fazer, que ele se programou para fazer, ele perdeu. Eu falo assim: filho, vocês vão sentar perto de mim. Sabe até quando? Enquanto eles frequentarem aqui essa igreja. Quando eles casarem, quando eles tiverem a vida deles, aí sim, vocês estão liberados. Vocês vão para onde vocês quiserem. Mas enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão sentar aqui perto de mim. Porque perto de mim vocês estão seguros. Irmãos, eu fui viajar essa semana e aconteceu uma coisa muito séria. Eu fui para Santa Catarina, São Francisco do Sul, e aconteceu uma coisa muito séria mesmo. Nós estávamos nadando ali numa praia chamada Praia Grande, que é uma praia de mar aberto, e nós decidimos, eu vi aquela água clara, cristalina, aquela areia brilhando ali. Eu falei: olha, Guilherme, vamos naquela praia? Vamos naquela praia? Aquela praia ali parece ser agradável, né? É uma praia com pouca gente. Eu falei assim: olha, vamos ali. E ele falou: vamos, pai. E nós chegamos lá, entramos no mar, e eu sei nadar um pouquinho, porque sempre quando eu vou lá em algum lugar, tem uma piscina, eu gosto de ficar treinando, né? Aprendendo a nadar, tentando aprender a nadar. E eu sei nadar um pouco, mas o Guilherme e o Eduardo não sabem nadar nada. Eles são crianças, né? E eles estavam brincando, eu fui ali um pouquinho mais distante, aí eu tinha uma pedra, eu subi, pulei na pedra. E nesse momento eu me afastei um pouquinho deles. E antes que ele costume, o Guilherme, ele montou nas costas o Eduardo montou nas costas do Guilherme. E eu falei assim: Guilherme, vai um pouquinho mais para lá. Só que estava uma correnteza muito forte. E quando eu percebi, tinha um ponto da praia que eu percebi que era um ponto mais fundo, acima da minha cabeça, acho que uns 2 ou 3 metros mais ou menos. E eu senti que os moleques, os dois, estavam sendo arrastados para aquele local. Eu falei: Guilherme, vai para a beira. E eu percebi que ele não conseguia. Ele começou a ser arrastado. Aí isso foi na quinta-feira, arrastado. E quando eu vi, o Guilherme já estava desesperado. Eu senti que ele ia se afogar. Os dois, o Guilherme e o Eduardo. Já pensou, irmão? Sair daqui de São Paulo, rodar 600 quilômetros, para ir se divertir num lugar maravilhoso, São Francisco do Sul, Santa Catarina, e de repente voltar sem os 2 filhos. E naquele momento eu fiquei desesperado. Eu corri, nadei até eles. E quando eu nadei até eles, o Guilherme tentou se agarrar a mim. E o Eduardo estava nas costas dele desesperado, estava já afundando. Ele tentou se agarrar, ele tentou se agarrar, eu peguei e empurrei ele, tinha umas pedras, eu empurrei ele nas pedras. E ele conseguiu segurar ali, eu falei que estava assustado ainda. Aí eu consegui subir ele nas pedras. E quando eu consegui subir ele nas pedras, a correnteza me pegou. E eu senti ali que eu ia sendo arrastado. E eu segurei com tanta força numa das pedras ali. E quando eu segurei, sabe o que aconteceu? A pedra soltou. E naquele momento eu segurei ali com tanta força. E aqui, eu estou com camisa, mas se vocês verem aqui, está todo ralado. A minha barriga, aqui, costela e as pernas aqui. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eles estão aí. Aí eu consegui subir
sobre eles, eu fiquei ali meio assustado. Aí o pessoal me disse: olha, se você for tentar nadar pela correnteza, você não vai conseguir. Você precisa se fazer a volta. E eu falei: olha, Eduardo, fica aí em cima da pedra, que eu vou fazer a volta para poder chegar até mais perto da praia. Aí eu peguei, fiz a volta e consegui, né? Me acalmei, respirei, descansei, fiz a volta e consegui sair daquela situação. Aí depois eu chamei um rapaz, ele veio com uma prancha e consegui tirar os meninos. Irmãos, por que eu estou contando isso? Não se afastem dos seus filhos aqui na igreja, não se afastem deles. Por quê? Porque se você se afastar deles, eles vão ficar vulneráveis. De repente, a influência de um coleguinha, brincar com o celular, um brinquedo outro qualquer. Você precisa fazer com que ele tenha atenção aonde? Na mensagem. Porque se ele não aprender hoje, sabe o que vai acontecer? Ele não aprendeu hoje. Tudo bem, é criança, não precisa, né? Ele não entende ainda, é criança. Tudo bem. Aí quando ele estiver com 10 anos, mas ele é adolescente, não precisa, né, prestar atenção. Deixa ele desenhar. Mas ele não precisa, está andando no celular, deixa ele. Ele não vai aprender nunca. Não tire o olho do seu filho. 1 minuto que eu tirei o olho da criança. 1 minuto. Poderia ter conseguido uma tragédia. Irmãos, o que você trouxe à igreja hoje? O que você trouxe à igreja? Foi apenas um parênteses que eu abri, né? O que você trouxe à igreja hoje? Ninguém vai responder? A Bíblia, muito bem, a Bíblia. O que mais? O que trouxeram mais? Vamos ver. O que mais? O que vocês trouxeram à igreja? Eu trouxe, por exemplo, as chaves, né, de casa. Oi? Chaves de casa. O que mais? O que você trouxe mais aí? Oi? Oi? Sua pessoa, né? Olha só. Maravilha, graças a Deus, né? Geralmente as mulheres gostam de trazer mais coisa, né? Traz perfume, escova, sei lá, tanta coisa que traz, né? Lição de escola sabatina. Esses são coisas importantes, a Bíblia, a lição, né? Isso nós temos que trazer mesmo. Mas é tanta coisa que nós temos que trazer à igreja, né? E aí as pessoas trazem celular também. E o que mais que você trouxe? Oração. Vamos partir para o campo dos sentimentos, né? Alegria. Quem trouxe alegria? Davi falava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Alegria. Que mais? Que mais? Preocupações também. Olha, se você está preocupado, tem que vir para Deus trazer, buscar Deus e colocar as suas preocupações nas mãos de Deus. Agora, uma coisa importante, irmãos, que é essencial você trazer a sua igreja, a igreja, e levar em todos os momentos da sua vida. O apóstolo Paulo fala assim, lá em Coríntios 14, fala assim: irmãos, não sejais crianças no entendimento, sejais crianças na malícia, né? Irmãos, você precisa trazer a sua maturidade. Por que isso? Porque você vai precisar de ter maturidade, talvez para entender a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Você vai precisar ter maturidade. E às vezes falta, a gente tem 100 anos de idade e nos falta maturidade, né? É difícil desenvolver, a maturidade é difícil desenvolver na nossa vida. A gente não entende. Às vezes somos que nem crianças, não entendemos as coisas. E o que uma criança, como o apóstolo Paulo quer dizer isso? Irmãos, não sejais. Ele está falando sobre a dons de língua, né? Está falando sobre alguns assuntos. Mas nós podemos também aplicar a forma que a criança age quando recebe não. Quando uma criança recebe não, o que ela faz? Muitas vezes quer ficar batendo no chão e se jogar e fazer um monte de coisa, né? Irmãos, não sejamos crianças no entendimento, né? Sejamos crianças na malícia, né? E nós precisamos, você precisa ter maturidade para entender a mensagem de hoje. Porque talvez eu não fale aqui aquilo que você quer ouvir. Talvez você não entenda, não está entendendo como as coisas realmente são e que a Bíblia fala. E você precisa entender e saber que as coisas não é como nós somos, como é como a gente quer, e sim como Deus quer. Então,
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Vamos abrir Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos ler aí do 7 até o 12, vai. Eu vou ler aqui, vocês acompanham aí, tá? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas aos que lhe pedirem. Contudo, quando pois quereis, vou começar de novo. Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Portanto, esta é a lei e os profetas. O que está falando aqui? Está falando aqui o seguinte, olha: pedi e dar-se-vos, bateis e achareis. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tudo que você pede para Deus, você recebe? Olha só, aqui está falando: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Portanto, pois todo aquele que pede, que bate, recebe, né? Então, agora, tudo aquilo que você pede para Deus, você recebe? Agora eu faço uma pergunta: por que muitas vezes nós não recebemos? Porque muitas vezes nós pedimos a Deus e não recebemos, né? Vamos ler em Tiago 4, versículo 3. Lá diz assim, ó. Eu gostaria que eu vou ler isso para mim. Tiago 4, versículo 3. Quem pode ler para mim? Obrigado. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Vocês ouviram? Ouviram? Tá funcionando o microfone? Não dá, né? Vamos ler de novo, então. Lê de novo aí. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Está vendo? Por que muitas vezes nós pedimos e não recebemos? Por quê? Por quê? Porque pedimos mal. É o que a Bíblia fala. Você pede e não recebe, por quê? Porque você muitas vezes pede mal, nós pedimos mal. Agora, o que é pedir mal e o que é pedir bem? O que é pedir mal e o que é pedir bem? Vamos fazer aqui uma ilustração. Por exemplo, quando meu filho, lá em Mateus 7 a 14, dá o exemplo do filho, né? Do filho, né? Se vocês são, seu filho pediu uma coisa, né? Usa o exemplo do filho ali. Se meu filho falar, pai, é um exemplo de pedir bem. Fala assim, pai, compra maçã, pera, banana e, sei lá, melancia, compra essas coisas aí. O que eu vou fazer? Vou comprar por quê? Porque são coisas boas, né? Vai fazer bem para ele. Então isso é pedir bem. De forma bem simples, né? Nós podemos entender o que é pedir bem. É pedir aquilo que vai fazer bem para ele. Agora, o que é pedir mal? Se meu filho chega assim, ó, pai, compra lá uma cerveja, uma garrafa de vinho, uma garrafa
bem. Pedir bem é quando pedimos de acordo com o propósito e vontade de Deus. Isso é pedir bem. Pedir bem é quando pedimos. O que é pedir bem? Você pede bem quando você pede de acordo com a vontade e com o propósito de Deus. Agora, isso leva ao quê? Conhecimento e relacionamento com Deus. Para você entender o que é pedir mal na sua vida e o que é pedir bem, você precisa se relacionar com Deus. E a partir do momento que você tem esse relacionamento, esse conhecimento com Deus, você vai saber o que é pedir mal e o que é pedir bem. Nós estamos entrando num campo muito interessante. Agora, o que fala lá na oração modelo lá, né? Que Jesus ensinou aos seus discípulos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e assim vai, né? Ou seja, o que é aquilo ali? É uma coisa para você ficar repetindo várias vezes? É um modelo. Você pode repetir também, você pode fazer o Pai Nosso, mas aquela oração é um modelo de como deve ser a sua oração e como você deve pedir as coisas a Deus. Agora, uma coisa interessante é que na segunda frase, se não me engano, fala assim: ó, seja feita a tua vontade. Então, uma frase que nunca deve faltar em nossas orações seria essa: seja feita a tua vontade. Agora, será que Jesus, quem é o nosso melhor modelo, maior exemplo? Jesus é o nosso maior exemplo. Será que Jesus praticava isso? Se nós abrirmos lá em Mateus 26, versículo 39, nós vamos ver que Jesus trata o próprio Jesus, que muitas vezes estava constantemente em ligação com Deus. Ele praticava isso. Por quê? Veja bem, Jesus muitas vezes, na sua parte humana, ele tinha dúvida em relação a qual seria a vontade de Deus ou não. Isso nós podemos perceber nessa oração dele. Naquele momento ele estava com todos, pelo menos nesse momento aqui, ele estava com todo o pecado do mundo em suas costas, ali, aquela pressão, suando gotas de sangue lá no Getsemane. Então Jesus, naquele momento, o que ele falou? Como foi? Que seja, Pai, afaste de mim esse cálice, mas que seja feito o quê? A tua vontade, não a minha. Jesus sabia, ele falou isso por quê? Porque ele sabia o que ele ia passar, sabia do sofrimento que ele ia passar nos últimos momentos da sua vida, sabia o que ele ia sofrer ali, e naquele momento o que ele fez? Ele orando ali, buscando a Deus, ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Que cálice é aquele? A morte, a crucifixão, o sofrimento ali que ele ia passar nos últimos momentos da sua vida. E naquele momento ali, ele falou: olha, Pai, puxa, será que não tem outra forma de eu retratar o ser humano? Será que não tem outra forma de fazer isso? Será que eu não poderia me sair dessa situação tão terrível? Ele pediu para Deus, mas ele colocou essa frase: que seja feito o quê? A tua vontade, não a minha. Interessante, né, irmãos? E por que muitas vezes, se o próprio Jesus disse essa frase, por que muitas vezes nós não temos essa maturidade? Não desenvolvemos essa fé como deveríamos desenvolver. Aí eu gostaria de perguntar para você: o que é fé? É uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que nós temos dificuldades em falar, em externar o significado, o verdadeiro significado da palavra fé. O que é fé? Gostaria que vocês abrissem lá, vamos partir para o clássico, né? Aquela versículo clássico que fala sobre a fé, né? Hebreus 11, versículo 1. O que fala aí, Hebreus 11, versículo 1?
Hebreus 11, versículo 1, vou ler aqui, tá? Hebreus 11, 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo seu Filho. Esse é o último mês, né? Vamos ver. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aqui. Estava lendo outra. Então, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Agora, vamos parafrasear essa frase. Parafrasear para ficar mais fácil de entender. O que é baseado nesse versículo? O que é fé? O que é fé? Muito bem, isso mesmo. Agora, nós podemos falar da seguinte forma também: fé é uma predisposição incondicional para fazer a vontade de Deus. Isso é fé. Bem simples, né? Fé é uma predisposição incondicional para fazer a vontade de Deus. Ou seja, quando nós vemos lá, por exemplo, a atitude de Jó, né? Jó, quando ele estava ali, naquela situação, teve seus filhos mortos, a sua casa derrubada, perdeu tudo que ele tinha, o que ele disse? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Isso é fé. Temos também um exemplo de Abraão, quando Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, saia da sua parentela, né? E vá para uma terra que eu te guiarei. E a Bíblia fala que Abraão estava prosperando. Ele estava prosperando ali com os seus amigos, com o seu pai, com os seus parentes ali. E no entanto Deus falou: Abraão, saia da casa da sua parentela. Saia da onde você está prosperando, está ganhando dinheiro, está sendo abençoado. E eu te enviarei para um lugar que você ainda não conhece, mas lá você vai ser abençoado. Se alguém falasse isso para você, você iria? Você iria? Imagine só, você está num lugar prosperando, está sendo abençoado, prosperando, e de repente, e lá Deus falou assim: sai lá da sua casa e vai para aquele lugar que eu te enviarei. Nem falou o lugar. Você sairia, você faria isso? Mas ele, no entanto, foi. Da mesma forma, usando ainda o caso de Abraão. Abraão, quando Deus pediu o seu único filho, né? Isaac. Falou: olha, Isaac, falou: Abraão, pega o seu filho, leva ele até o monte de Moriá, uma viagem de 7 dias, e lá você vai me conceder o seu filho em sacrifício. O que será que Abraão sentiu nesse momento? Ficou triste demais, né? Por quê? Arrasado. Agora, veja bem, ele não poderia ter dúvidas. Será que esse realmente é a voz de Deus? Mas ele conhecia Deus, ele sabia, e ele obedeceu. Então, isso é fé, irmãos. Podemos ter também aí o caso de Jesus, o nosso grande exemplo. Jesus, quando estava se dirigindo para Getsemane, ele tinha todo o poder do mundo em suas mãos. Ele poderia se livrar daqueles soldados, poderia reagir. Mas antes de chegar àquela cena, antes de chegar a isso, ele podia ter fugido. Mas ele ali no Getsemane, ele, numa conversa particular com o Pai, com Deus, ele falou: Senhor, olha, eu sei que eu vou sofrer, vou ser escarnecido, vou ser judiado,
no céu, olhando para Jesus, e fala: filho, resista, é necessário que assim aconteça. Aguente firme, você precisa resgatar a humanidade, mas para que isso aconteça, você tem que passar por isso. E Jesus então teve essa predisposição incondicional e fez a vontade de Deus. Então, nós podemos entender que fé é ter essa predisposição incondicional para fazer a vontade de Deus. Agora, eu gostaria de ler aqui mais alguns versículos aqui do livro de Hebreus. Vamos ler também aqui Hebreus, o capítulo 6, para que nós possamos entender melhor sobre esse assunto, sobre fé ainda. Vamos ler então Hebreus. Hebreus 11, versículo 6, diz assim, olha só: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Entendeu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê em Deus, se você não tem uma atitude incondicional para fazer a vontade dele, se você não, quando você ouve, sente qual é a vontade de Deus, e você não abandona tudo e vai na direção de Deus, você não consegue agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ver aqui também o versículo 10. Vamos ver o versículo 10, diz assim, ó: porque aguardava a cidade que tem fundamento, ou melhor, que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Vamos ler também o versículo 13, diz assim: todos esses morreram. Está falando dos grandes homens, né? Grandes pais da fé, né? Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vamos ver o 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Irmãos, o que está falando aqui nesse versículo 15 aqui? O que está falando aqui nesse versículo 15? Está falando que se a pessoa saiu de um lugar e veio buscar a Deus, se a pessoa, ela vivia lá no mundo, e ela saiu do mundo e veio caminhar pelo caminho da fé, e se ela fica parando para pensar em coisas dada onde ele saiu, o que vai acontecer? Ele vai voltar a fazer tudo aquilo que ele fazia antes. Então, nós precisamos ter a certeza de que somos forasteiros em terra estranha. Nós não pertencemos a esse mundo aqui. Nós estamos buscando coisas maiores, coisas eternas. Vamos ler aqui também o versículo 15. E na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram, versículo 16, mas agora aspiram por uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de serem chamados de seu Deus. Porventura lhes preparou uma cidade. Vamos ler agora o versículo aqui, 39 e o versículo 40. Diz assim: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Vocês entenderam o que falaram aqui, que está falando aqui nesse versículo 39? Vocês entenderam? Aqui está falando de todos esses grandes homens: Abraão, Isaac, Jacó,
Jacó, eles não tiveram a concretização da promessa. E eu pergunto para vocês, o que é não ter a concretização da promessa? O que é? Eles ainda não estão no céu, eles estão dormindo no pó da terra. Estão esperando a volta de Jesus para serem transformados. Vocês entenderam? Agora, o versículo, alguém poderia ler o versículo 40 para mim? Olha só que coisa interessante que fala no versículo 40. Deus ele tinha algo, olha só que interessante, deixa eu ver aqui, para mim. É a versão jovem, né? Vamos ver aqui, olha só, fala aqui, ó. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vocês entenderam o que está falando aqui, irmãos? Deus ele tem coisas grandiosas para nós. E essas pessoas, esses grandes homens, eles estão dormindo no pó da terra, sabe para quê? Aguardando a volta de Jesus. E quando nós formos transformados, eles também serão ressurretos e serão transformados junto conosco. Vocês entenderam? Que coisa maravilhosa. Então, Deus ele tem coisas maravilhosas para nós. Ele está esperando para fazer tudo de uma vez. Agora, uma coisa interessante é que eu não sei se, por exemplo, no caso de Elias, Moisés e Enoque, se eles ainda não estão transformados lá no céu. Mas algo que indica, eles ainda não estão transformados. Por quê? Porque quando Jesus, no Monte da Transfiguração, quando Jesus ele estava lá no Monte da Transfiguração, lá um pesado, veio quem? Enoque, Elias, né? E Moisés, não, só Elias e Moisés, só Elias e Moisés. E veio para o quê? Para olha, não desista de Jesus, porque se você desistir, se você cair, nós teremos que voltar. Então, talvez eles ainda não foram transformados, eles não passaram por aquele processo lá de Tessalonicenses, né? No abrir e fechar de olhos, né? Todos nós seremos transformados. Então, essas pessoas, eles foram fiéis, foram pessoas firmes com Deus, mas no entanto, eles estão aguardando para serem transformados. Agora, por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou discorrendo sobre esse assunto? Né? Porque eu quero chegar num ponto muito interessante. Fé é mais ou menos o que aconteceu lá em Isaías 6, versículo 8. O que aconteceu lá em Isaías 6, versículo 8? Quando Deus falou para quem irá por nós, né? O que Isaías fez? Eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos sendo tão firmes em fazer a vontade de Deus? Quando nós somos convocados por Deus, será que nós estamos, olha Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero dizer que isso, exatamente isso, é fé. Isso é fé. Agora, uma coisa interessante também. Talvez um dos maiores problemas dos cristãos modernos é que as pessoas hoje, os cristãos hoje, eles pensam em fé de uma forma diferente de tudo isso que nós falamos. Os cristãos hoje pensam em fé de uma forma diferente. Como que os cristãos veem o que é fé? Fé para eles, em geral, e talvez até para alguns de nós que estamos aqui, fé é aquele negócio daquela torcida, né? Sabe? Aquela torcida. Não, vamos torcer, vamos fazer pensamento positivo que ele vai melhorar. Vamos torcer, olha não? Vai melhorar, vamos torcer. Sabe aquele negócio de querer, poder e conseguir? Sabe aquele negócio, sabe? Uma vez eu estava mal na escola, né? E meu colega falou assim, não, Luiz, você tem que ter pensamento positivo. Querer, poder e conseguir. Querer, poder e conseguir. Aquele negócio daquelas religiões unitárias, sabe? Meu irmão, num determinado tempo da sua vida, ele começou a se fixar muito no negócio de karatê, de artes marciais. Ele
móveis lá no quintal da gente, né? E colocou uma madeira bem grossa. E todo dia ele acordava cedo e ficava lá, eu posso, pá, eu posso, pá. Sabe aquela história do querer poder conseguir? Aquela torcida, não, vai acontecer. Cura! Vai ser que eu vou determinar você que você vai ser curado. Sabe aquele negócio, sabe? Está sendo usado hoje isso. Irmãos, isso não tem nada a ver com fé. Isso não é fé. As pessoas transformaram a fé que a Bíblia fala em uma torcida, um pensamento positivo, achando que isso vai resolver os problemas da vida delas. Alguém está doente? Eu vou lá e vou orar e essa pessoa vai ser curada. Alguém está na beira da morte, eu vou orar e essa pessoa vai levantar. Eu preciso daquele emprego, aquele emprego bom, ganho 10 mil por mês, eu preciso ter fé. Fazer aquela força assim, né? Esse emprego vai ser meu. Será que isso vai resolver o seu problema, irmão? Será que isso vai resolver? Será que esse é o plano de Deus para a sua vida? Será que esse é o plano de Deus para a sua vida? Irmãos, isso não tem nada a ver com fé. O mundo distorceu o plano de Deus para a vida de cada um de nós e está levando essa história de fé para outro caminho que não tem nada a ver com o plano de Deus. E sabe o que é mais interessante? O inimigo tem se aproveitado disso e tem arrebatado milhares de pessoas buscando igrejas, religiões aí de forma desesperada. Às vezes a pessoa está doente e Deus ali permitiu. Deus não é o causador das doenças, Deus não é o causador dos males, mas Deus permitiu que aquela pessoa fique doente. Quem sabe para que ela possa ter um contato maior com Deus, ter um relacionamento maior com Deus, se chegar mais a Deus, parar um pouco para refletir. E a pessoa, em vez de fazer isso, o que faz? Correndo em busca de religiões, em busca de igrejas, e de líderes religiosos, e de determinações de pessoas humanas, e perdem tempo, e muitas pessoas se perdem sem conhecer a verdade, porque não quer conhecer, fecham os olhos. Você sabe o que o inimigo faz com as pessoas que têm esse tipo de pensamento? Sabe? Eu gostaria de chamar uma coisa, vem aqui. Manda. Vem cá. Vem também. Vem cá você também. Vem cá. É uma ordem. Vem cá. Traz o seu filho também. Traz ele. É só para aprender a entender o que eu quero falar. Porque se vocês não entenderem o que eu quero falar, entendeu? Não adianta. Vocês precisam entender. E dessa forma eu acho que vocês vão entender. Temos aqui a Cessé, todo mundo conhece a Cessé, né? Temos aqui o Bando, cara de gente boa. E temos aqui o Lucas, todo mundo conhece o Lucas. Família bonita, né? Tem mais duas, né? Que tá faltando. Que é a Jéssica e a Débora que está ali, né? Olha, veja bem, Ana. Você ama seu filho, nossa? E você? Com certeza. Ama demais esse moleque. Eu tenho certeza que eles amam esse garoto. São bons pais. Mas veja bem, olha só. Como que o inimigo ele faz? Imagine você, você está na sua casa assistindo televisão. Lá. O portão da sua casa está aberto. O Lucas está brincando, ora na garagem, ora na calçada. E você está olhando, visualizando ele pela janela da sua casa. Você conhece essa casa? Pela janela da sala. Você está vendo? É confortável ver ele brincando lá? Claro que é. Está seguro. De manhã, ali, meio-dia mais ou menos. Aí você também viu ali também, né? Está tranquilo, né? Está brincando lá, né? Está tudo bem. Está brincando o Lucas lá. De repente, a Cessé avista um indivíduo mal encarado se aproximando ali meio desespero assim, né? Sim, uma atitude suspeita. Vem se aproximando de quem? Do Lucas. Como que a Cessé vai ficar? Quer ver? Estado de atenção ali, olhando fixo. E de repente, olhando, tem um garoto, tem um rapaz estranho lá fora, olhando para o Lucas. Mas aí ele levanta do sofá, levanta, já fica lá em atenção, né?
ali, preparada, de repente, para fazer alguma coisa. E quando se de repente você vê, que chocolate que você mais gosta? Que chocolate você mais gosta? Coloca um choquito. Ele ama o choquito. E de repente o cara tira o choquito do bolso e entrega para o Lucas. O que você faz com você? Você deixa ele? Não, eu tenho certeza, eu sou pai. Se eu visse isso, eu dava um pulo, não, dessa altura aqui, ó. Na hora eu ia dar, o que é isso aí, ó? Aí o que você vai fazer? Você vai deixar o choquito com ele? Você vai deixar? Não. Você vai deixar ele com o meu? Não. E você vai gostar disso, Lucas? Também não. Ninguém vai gostar. Ela não vai gostar, ele também não vai gostar, e o Lucas também não vai gostar. Por quê? Porque é um choquito. O rapaz bonzinho na mente do Lucas, que queria o bem dele, que ele sentisse o gostinho de chocolate na boca, deu a ele um choquito, um chocolate gostoso para ele comer. E de repente veio os grandes vilões, que é a Cecé e o Vando, e tiraram o doce da boca da criança. Agora, arrasou ele. Quais são as intenções de um homem mal encarado em dar um chocolate para uma criança? Opção 1: conquistar a confiança da criança e depois, sei lá, levar a criança para um mau caminho, fazer mal para a criança. Opção 2: pode ter veneno no chocolate. Pode ter veneno e pode levar a criança à morte. Não pode, mano? Claro que pode. Vamos ficar só com essas duas opções. Entenderam? Agora, o Lucas que foi tirado do doce, como é que ele vai ficar com o pai dele? Vai ficar, ele não vai aceitar, não vai gostar. Agora, tira essa cena, pode sentar. Tira o Vando e coloca Deus nessa história. O Vando e a Cecé vai ficar no lugar de Deus. O Lucas vai ficar no lugar da humanidade. E o homem vai ficar no lugar de Satanás. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Entenderam? Satanás, eu pergunto para vocês, Satanás pode dar coisas boas? Lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, fala que Satanás tem o poder de fazer grandes milagres e curas. E pode até fazer esse povo do céu. Sabe para quê, irmãos? Para enganar. Não é porque ele quer o seu bem. Não é porque ele quer o seu bem. É porque ele quer te enganar. Agora veja bem. Quando você vai em um profeta buscando uma cura, ele pode te curar? Pode te curar, irmão? Quando você vai de um profeta buscando uma cura, ele pode curar você? Pode curar? O que vocês acham? Quando você vai num profeta buscando uma cura, ele pode curar? A Bíblia fala que Satanás tem o poder de curar. A Bíblia fala, Mateus 24, 24, não estou fazendo mais. Fala que Satanás tem o poder de curar com o objetivo de enganar. Olha só, então se ele cura, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou lá no profeta, falso profeta, chego lá, ele realiza uma cura. O que eu vou fazer? Eu vou curar esse profeta. Isso vai me levar ao engano. Vai levar ou não vai? Vai levar ou não vai? O que vocês acham? Claro que vai levar. Você vai seguir a mentira ao invés da verdade. E você, por quê? Por causa da cura. Ele curou, então eu vou seguir ele. Ele me curou. Agora olha só, se ele não curar, ele fala assim, ó, você vai ser curado, você acreditou, e ele não conseguir curar, o que vai acontecer? Vamos supor, você tem um ente querido, foi um falso profeta na sua casa, orou, fez imposição de mãos, ungiu, e falou assim, você vai ser curado, e a sua mãe vai ser curada, vamos supor, só um exemplo. E de repente a pessoa morre, o que vai acontecer? Vai ficar revoltada com Deus. Vocês entenderam como Satanás age? Primeiro, se a pessoa cura, você vai seguir a mentira ao invés da verdade por causa da cura. Se a pessoa não cura e a pessoa morre,
ver com fé para enganar e distorcer e levar as pessoas a seguir uma coisa que não tem nada a ver com fé. E muitas vezes, quando a pessoa está doente, em vez de se esforçar e se empenhar em fazer a vontade de Deus, o que acontece? Elas vão por esses caminhos. Irmãos, nós precisamos ter a certeza de que nós precisamos seguir a Deus, custe o que custar. Custe o que custar. Não importa se eu venha morrer, não importa se eu venha sofrer, passar por dores, eu vou segui-lo, custe o que custar. É muito fácil eu falar isso, sabe por quê? Porque eu estou com saúde, estou bem, estou forte, está tudo bem na minha vida. Mas pode chegar um momento que as coisas mudem. Mas eu preciso e quero permanecer ao lado de Deus, custe o que custar. E você também precisa. Não vamos ser enganados, não vamos ser iludidos com promessas mentirosas, sendo que a verdadeira promessa é que nós somos forasteiros e que nós temos um lar muito maior do que esse aqui na terra. Para encerrar, eu gostaria de lembrar a história de Moisés. O que Moisés queria? O maior sonho de Moisés era um dia entrar na terra prometida. Eu fechando os olhos posso imaginar Moisés em oração: Senhor, permita-me que eu entre. Ele vem dos seus companheiros, as pessoas morrendo, dos seus amigos, pessoas da mesma idade dele. Ele pergunta: Senhor, permita-me que eu entre na terra prometida. Permita-me que eu conheça, que eu experimente aqueles frutos que tem lá. Permita-me. Moisés falando para Deus, o que ele mais queria era entrar na terra prometida. E chegou um momento, quando ele já velhinho, na fronteira da terra prometida, Deus falou: olha, Moisés, sobe a montanha e lá você vai ver a terra prometida. E Moisés então subiu a montanha, chegou lá no alto. Sabe o que aconteceu? Moisés viu, mas morreu. Ele não entrou. Eu acredito que com as pessoas que estavam ali, os amigos de Moisés, as pessoas que foram guiadas de Moisés, o que eles acharam? Deus é injusto. Por que ele não permitiu que Moisés entrasse? Pode ter acontecido isso, muitas pessoas podem ter achado isso. Mas quando nós estudamos a Bíblia, o que nós vemos? Vemos que Deus tinha planos maiores. Porque o que aconteceu com Moisés? Moisés foi levado para o céu, foi arrebatado. Irmãos, os planos de Deus sempre são maiores. E é por isso que nós precisamos acreditar nele. Custe o que custar. Permaneça firme na fé. Não pense você porque você está doente. Não pense você porque você está com problema hoje. É o fim. Porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós temos uma pátria maior e superior. Que Deus possa nos abençoar e que você possa ser firme a cada dia. Tem você o desejo de se preparar e de permanecer sempre firme com Deus até o final da sua vida? Tem você esse desejo? Levante sua mão e gostaria de orar por você. Pai Santo que está nos céus, muito obrigado. Obrigado por estar conosco, Senhor. Obrigado por nos dar a certeza de que nós temos um lugar melhor, de que nós temos motivos de esperanças maiores do que esse mundo injusto que nós vivemos, Pai. Venha estar conosco, venha nos dar forças a cada dia. Te pedimos e te imploramos e confiamos na tua promessa. Em nome de Jesus. Amém.